desespera, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se procura um advogado, o que você deve fazer? Nesse momento, eu quero te dizer, quando alguém vai preso, você deve imediatamente procurar um advogado, tá? Um advogado de sua confiança. Não procure preço, procure qualidade. Sara, eu não tenho condições de pagar um advogado, eu estou pela Defensoria Pública. Através da Defensoria Pública, você também tem direitos de saber o processo, o preso tem um direito de ser assegurado ali, de ser assistido, tem ali esse direito judiciário de forma gratuita. Consigo pagar um advogado, pague o advogado e tenha ali toda a assistência necessária. Vou pôr até aqui do lado. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse período, quando a pessoa é presa, vou começar te contando um cenário da prisão em flagrante. Então, o cara foi preso em flagrante, ele foi encaminhado para uma delegacia. Na delegacia, ele vai passar pelo IML. Tem gente que não sabe o que é o IML e fica desesperado. Uma vez eu atendi uma mãezinha, eu falei, ó, seu filho foi pro IML, calma aí que a gente tem que aguardar um pouquinho. Ela entrou em pânico, começou a chorar desesperada, achando que ele tinha sido preso. Calma, que ele tinha sido morto. Calma, ele não foi morto, tá tudo bem com ele, ele precisa passar pelo IML para fazer o corpo de delito, para ver se tá tudo bem, se ele foi agredido, se ele não foi agredido. Então, uma pessoa, quando ela é presa, ela é encaminhada até a delegacia, nessa delegacia vai ser lavrado o flagrante, tá? E nesse flagrante que vai ser lavrado, o cara ou a moça, essa pessoa, ela precisa ser levada para o IML, para ver se tá tudo bem. Em até 24 horas, esse preso precisa ser apresentado a uma audiência de custódia. Ele precisa ser apresentado a um juiz, tá? Ou uma juíza. Ele precisa ser apresentado para o juiz. Então, em até 24 horas, ele vai passar a audiência de custódia. A audiência de custódia não é para saber se ele é inocente ou se ele é culpado. A audiência de custódia serve apenas para saber se aquele flagrante ele foi regular, tá ok aquele flagrante, ou se vai haver um relaxamento, porque há uma ilegalidade, vai decidir, não é se ele é inocente, se ele é culpado, vai decidir se ele vai aguardar a audiência em liberdade ou preso. Presta muita atenção, a audiência de custódia, ela não vai discutir as provas, não vai ouvir testemunhas. A audiência de custódia, o juiz vai se ater ao flagrante. O advogado, a família pode entregar para a Defensoria Pública ou para o advogado particular comprovante de residência, e eu sugiro que entregue pelo menos comprovante de residência, carta de trabalho, carteira de trabalho se tiver, documentos que comprovem que ele não fez parte ou ele fez parte, Sara, entrega pelo menos a certidão de nascimento dos filhos, entrega pelo menos a declaração de moradia, né, comprovante de residência, faça a entrega dessa documentação, tá? Não deixe de entregar porque é extremamente necessário. Nessa audiência, esse juiz que vai avaliar a regularidade desse flagrante, a legalidade desse flagrante, não é o juiz que vai julgar o processo, tá? Não é o mesmo. Por isso que muitas vezes o advogado fala assim, ó, tem a possibilidade de pedir, de fazer um novo pedido para que você possa aguardar a audiência em liberdade. Não, deixa mudar o juiz que eu vou pedir para aguardar a audiência em liberdade. Por quê? Porque o juiz da custódia é um e realmente o juiz que vai julgar aquele caso é outro. Então, alguém foi preso, fiquei desesperado, fui para a delegacia. Na delegacia vai ser lavrado o flagrante. Do flagrante até 24 horas, a pessoa tem que ser apresentada do juízo. Lembrando que essa pessoa no flagrante, ela tem que ir para o IML para fazer o corpo de delito e ver se está tudo bem com ele. Depois é apresentado em um juízo e aí vai decidir se ele vai aguardar em liberdade, se ele vai aguardar preso, se vai ter que recolher fiança ou não. Vamos para uma hipótese em que é um cumprimento de um mandado de prisão. Eu tenho o juiz X que determinou a prisão do cara por algum motivo, uma prisão temporária, uma prisão preventiva, por uma investigação que está rolando. Eu tenho esse juiz X e ele expede esse mandado de prisão. O cara é preso, ele é apresentado na delegacia, não é um flagrante porque é um cumprimento de um mandado de prisão. Ele é apresentado na delegacia, ele vai para o IML igualmente, e quando ele vai para o IML, em até 24 horas ele tem que ser apresentado para o juiz da custódia, o juiz que vai ver a legalidade daquela prisão.
Mas esse juiz, que é o juiz da audiência de custódia, ele não vai avaliar se é competência daquele outro juiz expedir o mandado de prisão. Ele não vai avaliar se a pessoa pode aguardar em liberdade, sim ou não. Ele não vai fazer essa avaliação. Por quê? Não compete a ele. Eles estão no mesmo nível hierárquico, que a gente chama. Então, não compete a esse juiz aqui que está fazendo audiência de custódia decidir se ele vai revogar ou não aquele mandado de prisão que foi expedido pelo juiz de outro processo, o juiz que é titular, o juiz que está na investigação do processo e que autorizou aquele mandado de prisão. Consegue compreender? Nesse caso, tem que fazer um habeas corpus. Vai procurar o advogado vai te orientar. Mas se é um cumprimento de um mandado de prisão, o juiz da audiência de custódia ele não tem competência para revogar, tá? Ele vai verificar a regularidade da prisão. Ele não vai fazer essa revogação. Por quê? Porque não foi ele que expediu e ele não pode expedir um contramandado que a gente chama contra um juiz da mesma classe ali que ele. Então tem que ser o quê? Uma escadinha acima, que é através de habeas corpus que vai para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça. Ok? Então vocês precisam entender essa primeira fase, que é o que mais causa dúvida. Passei essa primeira fase, Sara. E agora? O que vai acontecer? Quando você passa essa primeira fase, vamos supor que o réu foi preso e ele foi encaminhado para uma penitenciária, um CDP. Penitenciária ainda não, vamos falar de CDP. Ele foi encaminhado para um CDP. Nesse CDP que ele foi encaminhado, que é um centro de detenção provisória, ele vai chegar nessa unidade e ele vai ficar um período que eles chamam de RO. Outras pessoas chamam de castigo. Então, aqui no estado de São Paulo, tem algumas unidades que pedem até 30 dias, outras que pedem 15 dias. Durante esse período, o que o preso vai fazer lá dentro? Ele vai colocar o nome das pessoas no hall de visita dele, pai, mãe, irmã, esposa, filhos. Ele vai colocar esses nomes no hall de visita e após ele colocar esses nomes no hall de visita, a família pode aproveitar esse período para fazer a documentação. Porque quando acabar esse período de RO, esse período de castigo que a gente chama, não é que o preso está no castigo, mas é um período de inclusão dele na unidade prisional. Então, enquanto está ocorrendo esse período, a família vai fazendo a documentação para poder visitar esse preso. Eu quero ver meu filho, meu marido, meu amigo agora. Posso? Não. Dentro das unidades prisionais existem regras. Então você precisa verificar na unidade prisional o dia, a hora que você pode, o horário que você pode levar a documentação, qual período essa visita vai estar liberada, em qual período, qual dia de visita, em qual período você vai estar liberada para essa visita. Então, isso precisa verificar com cada unidade que a pessoa está presa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo. O cara foi ali para o CDP do Belém. Chegou no CDP do Belém, você vai lá e ligar, gente. Falar em unidade prisional é muito difícil. Você liga por diversas vezes e não consegue. Isso é normal. Então, você vai ligar, não conseguiu falar na unidade prisional, o que você vai fazer? Você vai até lá, vai verificar toda a documentação para que você possa visitar seu ente querido, como que você pode entregar. Aqui em São Paulo já é permitido alguns envios por e-mail, algumas unidades permanecem por SEDEX e outras só presencialmente. Cada unidade adota um rito. Tá errado? Tá errado. Tem o regulamento da SAP? Tem, mas é uma orientação, não uma obrigatoriedade. Então, cada unidade vai adotar aquilo que é melhor para ela. Então, por isso que você precisa verificar. Tem unidade que vai te pedir as 6 últimas contas, tem unidade que vai te pedir as 3 últimas. Precisa fazer a documentação. O preso precisa incluir o seu nome no hall de visita para que você possa adentrar a unidade prisional e visitar, ok? Dia da visita. Eu posso levar o que eu quero? Eu posso fazer o que eu quero? Não. Existe uma regra também da quantidade de alimentação e os alimentos que entram e que não entram, tá? Essa lista de alimentação fica no site da SAP, aqui em São Paulo, é a Secretaria de Administração Penitenciária, que administra os presídios, e fica lá na porta da unidade, fica também no site da SAP o que pode e o que não pode ser levado no dia da visita. Em penitenciária,